Cara, pra quem acompanha a saga do setup todo branco aqui no canal, meu amigo, viu nos vídeos passados que eu prometi pra vocês que uma das coisas que eu iria envelopar seria o meu notebook. Nesse vídeo aqui eu vim cumprir a minha promessa. E vou te mostrar também, cara, e te provar que é possível sim você ter um setup bonito gastando muito pouco pra isso. Personalizar o seu setup sem precisar gastar, sei lá, milhares de reais. Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu gastei menos de 60 reais, que foi o valor justamente do adesivo. E, inclusive eu vou deixar o link dele na descrição, junto com outras coisas também que eu utilizei nesse vídeo. Vou deixar o link de tudo na descrição. Vou deixar também no meu setup, eu sei que a galera tem curiosidade e gosta desse tipo de conteúdo, então cara, eu vou deixar o link de tudo na descrição, pode ficar tranquilo, beleza? Sem mais enrolação, vamos embora pro processo. A primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi justamente me despedir do antigo visual do notebook. O bichinho já tá comigo há mais de 4 anos, então tipo, eu tenho um leve apego emocional ao visual dele. Segundamente, eu comecei o processo de limpeza nele, beleza? Então eu peguei um pano de microfibra mesmo, de dedo, excesso de poeira e qualquer coisa que pudesse, tipo, me atrapalhar no processo de adesivagem. Fui passando pano, tirando todo o excesso de sujeira e logo depois eu comecei a medir no olhômetro mesmo as dimensões do notebook para poder realizar os primeiros cortes no adesivo. Aí fui logo aplicando na parte interna da carcaça e cara, como é difícil aplicar isso sozinho, mano, que coisa difícil. Eu usei até um cartão velho que eu tinha aqui, mas não tava adiantando de nada e tava fazendo muita bolha mesmo. Fora que o adesivo para encaixar perfeitamente tem que ficar totalmente reto e tipo, tava muito difícil fazer isso sozinho, pessoal. Eu tirava o adesivo, colocava ele novo, aí tipo, quando não eram as bolhas que faziam muitas, tipo, ele ficava totalmente ondulado, tem que colocar ele reto mesmo. Eu tinha que utilizar 2 mãos e eu precisava de uma terceira mão para poder passar o cartão no adesivo. Tava muito difícil mesmo. Até que eu tive que pedir ajuda e apelar pra minha noiva, mano. Tipo, a coitada veio me ajudar, então foi um processo muito cansado mesmo. Logo depois que eu apliquei na parte interna, cara, eu comecei a olhar o resultado e eu achei ele minimamente aceitável. Aí quando eu achei ele minimamente aceitável, comecei a fazer os recortes com estilete nas dobradiças e nos encaixes. Onde dava pra passar o estilete, eu tava passando. E até aí tava dando bom, né? Até chegar na parte de finalizar o teclado. Aí deu errado. Eu fiz o favor de fazer a cagada de puxar muito forte o adesivo e terminou, tipo, rasgando tudo. Tipo, eu tive que refazer todo o processo de novo, mano. Coloquei, já tinha passado pelo menos 1h30, 2 horas desse processo inteiro, cara. Então, sei lá, eu comecei o processo umas 3h30 para 4 horas da tarde. Já tava de noite, tá ligado? Quando isso aconteceu, eu fiz, meu amigo, vou ter que tirar tudo, refazer tudo de novo. Eu tive que parar, respirar fundo, pegar um ar, me acalmar. Depois de umas meia horinha, cara, eu retomei o processo. Uma coisa também, eu tinha gostado muito da parte de baixo do notebook envelopada. Só que pensando bem, ia afetar a ventilação dele, então tipo, foi meio que um erro que deu certo, sabe? Tipo, eu percebi que as frestas que tem no notebook, pra cortar ia dar muito trabalho mesmo. Eu não tava com muita paciência pra isso. Eu pensei na refrigeração do notebook, né? Então tipo, apesar de eu ter gostado muito do visual da parte traseira dele, cara, eu olhei assim, não vai ser tão funcional. E como o notebook vai ficar muito aberto, basicamente, tipo, eu não vou ver a parte de baixo dele, então tipo, não tinha por que eu envelopar. Aí eu tirei também da parte traseira depois. Aí depois eu fiz o processo inteiro. Foi mais fácil de fazer o corte, já que eu tinha feito o mesmo processo antes e tinha feito o favor de cagar tudo, né? Então tipo, foi meio que mais fácil dessa vez, sabe? Aí com isso, eu parti também para as bordas do monitor, onde na minha cabeça seria uma das partes mais fáceis, mas cara, eu quebrei a cara bonito, porque meu amigo, que coisa complicada e chata, principalmente para fazer o acabamento das pontas. E tipo, como o adesivo ele tem uma camada muito fina, eu não poderia fazer ele sobrepondo o outro, que seria a minha primeira ideia, né? Porque tipo, pô, é as bordas, né? Então tipo, é só colocar uma borda assim, outra assim e outra assim e fechava o quadrado. A camada do adesivo é tão fina, quando eu fiz isso, deu pra ver a parte de baixo do adesivo. Aí eu fiz, pô, eu vou ter que cortar ele, vou ter que fazer o corte, né? Só que, cara, como o corte da borda do monitor é muito fina, tipo, seria humanamente impossível pro meu olho saber. E não só humanamente, tipo, eu tava com zero paciência pra fazer isso. Vou fazer aqui do jeito que der e o jeito que ficar, ele vai ficar, tá ligado? Não vou ficar quebrando a cabeça com isso não. Então eu fui fazendo de acordo com aquilo que eu conseguia e a paciência me ajudava. Eu já tinha passado quase 3h30 nesse processo. Quando eu terminei a primeira vista, o resultado foi até que satisfatório, né? Então tipo, eu fiquei até meio que feliz com isso. Depois disso eu voltei pro resto do notebook e fui fazendo acabamento com a ajuda de uma régua e o cartão. Em relação ao processo, pessoal, foi basicamente isso. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final. Pessoal, assim ficou o resultado do setup. Cara, de longe assim, aparentemente até ficou bonitinho. Eu gostei muito do resultado, achei ok. Mas vamos chegar mais de perto. Tô aqui com as luzes apagadas. Vou ligar as luzes aqui pra gente poder ver melhor. Aí você pode ver, né, cara? O setup inteiramente branco, principalmente quando você olha de longe. Quando você chega de perto, você começa a ver algumas imperfeições. Marcas, por favor, patrocinem o canal. Tô precisando de uma cadeira, viu? Vou ser bem sincero pra vocês que olhando daqui, pelo menos, principalmente quando eu tô trabalhando, eu gostei muito do resultado, mas teve algumas imperfeições que obviamente, né, tem que ter, porque a gente nunca faz tudo perfeito, né, a gente não é profissional. Então chegando aqui perto do notebook, já começa a ver aqui de perto, ó,
algumas ondulações. Vou colocar aqui a câmera de lado para vocês verem melhor. Olha, aqui principalmente ficou algumas bolhas que, cara, eu não consegui tirar de jeito nenhum, certo? Eu sei que quando o cara coloca secador aqui, eu sei que se eu puxar esse negócio aqui pra cima, eu tiro, mas, cara, eu já tava cansado, já tava sem saco pra nada, aí ficou assim. Outra coisa também, eu tive muita dificuldade pra fazer o acabamento, certo? O acabamento, principalmente com estilete. Pelo fato desse, tanto o papel, né, no caso o adesivo, ser um pouco frágil, cara, o acabamento com estilete é muito difícil de você fazer, pessoal. Ele ainda sendo melhor que uma tesoura, mas, assim, é muito difícil mesmo. Você tem que ter uma mão de basicamente cirúrgico. Nessa parte aqui não ficou perfeito. Liguei o flash aqui, ó, pra vocês verem, certo? Tá vendo aqui, ó? Tava dando umas ondulações aqui, umas cagadas. Aí, tipo, eu tirava, colocava. Aí eu fiquei sem saco, eu deixei desse jeito mesmo. Porque até um pedacinho aqui, ó, pra fazer o miguezinho. A parte mais fácil que eu digo a vocês foi justamente nessas bordas, assim, ó, onde tinha quinas, sabe? Então, porque como tinha quinas, era só eu passar o estilete de acordo com a ondulação da quina, sabe? Então, ficou bem fácil assim. Tipo, essa parte aqui de cima também, ó. Ficou bem perfeitinha, porque foi muito fácil, cara. Ao redor do notebook, vocês podem ver que, tipo, pelo menos nesse modelo, meu modelo aqui, né, que é basicamente o Helios 300, que é uma remarcação do Nitro 5, tem uma leve camada onde quando você passa, você consegue ter uma leve abertura aqui na tampa. Por ele ser um notebook de encaixe, né, você tem que tirar os parafusos e tal, e colocar um pedaço de plástico aqui, como fosse uma pá, algo do tipo, sabe? Aí, cara, isso me ajudou muito mesmo a fazer o acabamento, porque o estilete entrou certinho, basicamente ao redor inteiro do notebook, inteiro mesmo. Então foi muito fácil de fazer o acabamento assim na borda. Colocava o estilete, aí eu seguia. Aí eu fui seguindo. Ao redor foi bem fácil. A parte mais difícil, eu diria que junto com o touchpad, que também tem essa entrada, né? Você consegue colocar aqui, ó. Você vê que ele tem uma entrada também, o estilete passa fácil aqui. Mas o problema era justamente nas bordas, ó. Porque nas bordas não fica querendo ou não excesso. Pra você dobrar o excesso, pra ficar lisinho, era muito complicado, cara. Só que mesmo de perto, eu gostei do resultado do touchpad. Teclado, eu também tive muita dificuldade. Apesar de que eu errei pouco no teclado, né? Aí o que foi que eu fiz pra chegar nesse resultado aqui? Foi o menos pior que eu consegui. Cara, eu comecei o mais perto das keycaps possível, cara. Mais perto das teclas. Então eu comecei bem junto aqui, ó. Bem junto mesmo, bem rente às teclas. Aí eu fui diminuindo de acordo com que os erros iam aparecendo. Primeira vez que eu fiz, ficou uma cagada. Aí eu fui diminuindo a camada. Aí tipo, eu coloquei um pouquinho à frente. Aí eu fui passando de novo. Um pouquinho à frente. Até que eu cheguei nesse resultado. O melhor lado que eu gostei foi esse daqui, ó. Que ficou praticamente perfeito, cara. Tá vendo? Marcações aqui do estilete, dá pra ver, tá vendo? Aí na parte de baixo também eu gostei muito. Por ser uma parte mais longa, é meio difícil de tirar também o adesivo. Ele tem algumas rebarbas, olha, tá vendo? Ficou com algumas rebarbas. Parte esquerda, muito bom também. Na parte de cima também eu achei ok. Pelo menos da parte inferior. O grande ponto negativo foi justamente fazer na dobradiça do notebook, porque foi muito difícil. Até fazer meio que um losango aqui, mas não ficou bom. Aí eu fiz passando assim, tipo, eu coloquei ele pra cá. Aí fiz passando pra pegar a parte de dentro do notebook. Não gostei também. O menos pior é fazer isso daqui. Aí cortei rente a dobradiça e cortei passando e simplesmente dobrei pra dentro, sabe? Dobrei pra dentro porque até olhando assim, ó, quando você olha daqui, você basicamente não consegue ver, né? Então tipo, eu fiz, já que é um negócio ali que vai ficar, basicamente ninguém vai ver, não tem problema não. Junto com os adesivos, eu vacilei, eu deveria ter tirado os adesivos que já vem com o notebook, porque eles ficaram sim com uma leve ondulação, tá vendo? Não sei se vocês conseguem até ver, deixa eu ver o ângulo que dá pra ver melhor aqui, ó. Tá vendo? Eles ficaram com a leve ondulação. Cara, assim, foi uma ondulação que eu achei meio que irrelevante. Eu não achei nada muito assim que, meu Deus do céu, dá pra ver demais. Mas se não tivesse os adesivos, ficaria melhor. Tá aí uma dica pra vocês, se vocês forem fazer, tirem os adesivos, certo? Aí chegando na parte do monitor, voltando na verdade, né? Aqui foi o grande problema, cara. Aqui foi a parte mais difícil, certo? Mais difícil de longe. A ondulação do Predator Helios 300, ele não é uniforme. Então, ele é um notebook que vem aqui. Aí aqui, ó, tem uma ondulação diferente. Aqui tem outra. Aí aqui desce. Aí aqui vem reto. Pra fazer esse acabamento nessas curvas foi basicamente impossível. Pro meu QI, cara, pra minha experiência de manuseio, foi impossível fazer, cara. Aí eu deixei do jeito que tava dando, sabe? Fui passando o estilete ao redor também. Passei o estilete justamente onde abre também pra você trocar a tela. Então, não ficou totalmente branco aqui em cima, tá vendo? E nem nas laterais também, olha, tá vendo? Eu fiz isso, cara, porque eu achei mais fácil, principalmente por ter justamente um espaço onde o estilete entrava. Então, tipo, não tinha por que eu fazer um acabamento passando. Como não era minha ideia envelopar a parte de trás também, né? Foi moldando a ideia de acordo com o vídeo, porque não tinha como fazer um adesivo completo. E quando eu fazia ele completo,
ele ficava sobrecamada, por ele ser muito fino, ele não conseguia esconder a parte de baixo, então ficava uma ondulação aqui. Eu achei menos feio desse jeito, que ainda assim ficou um pouco feio, mas do outro, acredite em mim, tava muito pior. Acho que eu esquecendo da câmera também, a parte da câmera foi complicado. Eu fiz o quadradinho aqui da webcam, né, e como eu utilizo essa parada aqui, ó, que é basicamente um anti-espião, né, eu recomendo você utilizar. Cara, eu fiz aqui um acabamento que, tipo, foi aceitável, sabe? Dá pra melhorar isso, dá pra melhorar tudo isso. Dá demais, cara. Principalmente quando você tem tempo, paciência e experiência. E dessas coisas eu não tenho. Então, infelizmente, ficou desse jeito. É como eu falei pra vocês, cara. Quando você chega de perto, você vê que não ficou muito bom. Mas olhando no panorama de longe, principalmente ele montado aqui no setup, cara, eu gostei muito do resultado. Eu fiz esse vídeo aqui porque eu prometi pra vocês e, tipo, serve como inspiração pra galera que tá pensando em envelopar o notebook, tá pensando em envelopar o monitor, a mesa. Cara, é possível e você não precisa gastar tanto pra isso. Então, assim, é um resultado que ficou bom, não ficou perfeito, dependendo do seu ponto de vista, pode ter ficado uma merda, o que, tipo, eu super concordo. Mas pro meu gosto pessoal, eu gostei, sabe? Eu achei bem aceitável. Vou deixar alguns takes aí também, pode ficar tranquilo, beleza? Mais um vídeo aí prometido pra vocês que eu cumpri do meu jeito, mas pelo menos eu cumpri. E aí, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês agora, mano. Vocês gostaram do resultado? Vocês gostaram do processo? Mano, pra mim, eu sei que ficou cagado, eu sei que ficou horrível. É aquela, né? Tipo, não ficou bom, mas eu gostei. Foi um processo que, cara, eu achei uma alternativa muito boa pra você que busca personalizar o seu setup, mas não tem tanto dinheiro pra investir nisso. Eu sei que uma galera pensa em fazer isso no setup, às vezes não tem coragem, às vezes não tem disposição, não sabe nem o que comprar, não sabe nem o que fazer. Então eu pensei em trazer esse vídeo aqui pensando em ajudar esse tipo de galera. Com cuidado e paciência, coisa que infelizmente eu não tenho, você pode e muito provavelmente vai fazer um resultado muito melhor do que esse que eu fiz, cara. E isso é a prova que, cara, dá pra você personalizar e ter um setup totalmente diferente sem gastar tanto. O valor do adesivo foi menos de R$70, cara. Então, assim, é uma alternativa super acessível, pessoal, que vai depender unicamente da sua criatividade, da sua paciência e da sua dedicação. E lembrando que eu vou deixar o link de tudo que eu utilizei nesse vídeo junto com o link de tudo que eu tenho aqui no meu setup aí na descrição. Eu vou tentar também deixar algumas outras coisas que podem ser úteis nesse processo pra você, velho. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, considera deixar o like aí, se inscreve no canal pra receber bem mais conteúdos desse tipo. E te lembra que aqui, mano, na Zixtech, você vai ser sempre muito bem-vindo. Padrão aqui na tua tela, 2 vídeos, cara. Aqui eu acho que eu vou deixar o dia que eu envelopei minha mesa, mano, que pode ser outro também. Isso foi menos complicado que o notebook. E outro vídeo que pode te agradar, e clicando em qualquer um dos dois, tu me ajuda demais.